Será que ele vai colocar aí o canhão dele para cima do Charles do Bronx? Será que o Charles toma o lugar do Chandler numa possível luta contra o Conor McGregor? Vamos nessa. Começar falando aí da live que eu fiz essa semana, só dar uma debatida com o Carlão, que foi legal, que eu fiz num dia e o colega, o Laerte, né, o Laerte Viana, fez no dia seguinte. Eu fiz com o Diego Lima, o Laerte fez com o Charles, né? Então foi bacana ali ouvir os dois falando. Basicamente, Carlão, o Diego deixou claro que... Aí eu perguntei para ele, Volkanovski, todos aqueles nomes, né, que a gente vem lucubrando aqui durante semanas, se foram levados para a mesa pelo UFC, ele disse que nunca ofereceram o Volkanovski para eles, né? Que a luta que foi oferecida foi de fato o Chandler, e que ele deixou claro ali, né, cara, que é uma luta ali que hoje a prioridade para eles é o cinturão e que, pô, eles querem chegar no cinturão. Então, já que o UFC disse para eles que, pô, a luta com o Chandler, uma vitória, os levaria aí, né, para uma disputa de cinturão, eles não pensaram duas vezes, né? O Charles falou mais ou menos a mesma coisa para o Laerte. A única diferença é que o Charles disse para o Laerte que se houvesse, obviamente o Chandler ia lutar com o McGregor, e o Charles tem muita vontade de fazer essa luta, né, cara? É uma luta que, pô, os dois vendem, obviamente o Chandler, né? O McGregor nem se fala, mas o Charles também é muito popular. É uma luta que tinha tudo para fazer muito dinheiro, que ele aceitaria, antes do cinturão, fazer uma luta com o McGregor. Foi a única coisa que ele falou de diferente. Mas foi basicamente isso. A minha pergunta, o McGregor falou que vai lutar, né? Em janeiro, se não me engano. E com o Chandler, né? Será que ele vai sustentar isso se o Chandler perder o Conor? E aí, aí as chances do Charles do Bronx lutar com o McGregor são perguntas interessantes para serem analisadas, né? Porque o McGregor está afirmando que ficou muito frustrado em relação ao que está acontecendo com ele, o que ele tem falado, né, a todos, e que o UFC ele está negociando para voltar e que ele quer voltar em janeiro com o adversário, no caso, contra o Michael Chandler. Mas será que, se o Chandler for finalizado pelo Charles do Bronx, perder novamente para o Charles, será que vai fazer sentido para ele, como McGregor, para legado, lutar com um cara que acabou de ser finalizado, acabou de perder? Não faz muito sentido. Será que ele vai colocar aí o canhão dele para cima do Charles do Bronx? Será que o Charles toma o lugar do Chandler numa possível luta contra o Conor McGregor? São perguntas interessantes, né? Porque fica meio estranho, porque se o Conor realmente voltar, e muitos acreditam que ele nunca mais vai lutar, eu acho que ele vai lutar ainda. Eu acho Conor, que não é né? O Conor McGregor. Eu acho que ele vai lutar ainda. Eu acho que não é uma questão de... Também uma questão de ajuste para ele ter, né, as prioridades dele. É que, com certeza, o MMA não é mais a prioridade dele. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que dentre os pensamentos dele é voltar a lutar, ou pelo menos fazer mais uma duas de MMA, até mesmo de boxe. Eu vejo esse cenário, eu vejo que o lado esportivo do Conor McGregor ainda está dentro dele. Só não é mais prioridade. Né? Dito isso, em relação aos Charles e o Chandler, é uma luta interessante, muito interessante realmente, que uma vitória dominante de um ou de outro pode alçá-los ali uma posição bem confortável de uma disputa, né? Principalmente para o lado do Charles. Né? Eu acho que a balança tende ali mais para o lado do Charles. O Chandler teria que vencer de uma forma muito dominante, creio eu acho isso. O Chandler ia ter que nocautear, ou finalizar o Charles, ou ganhar em 3 rounds de muito domínio para conseguir ali ir para uma disputa de cinturão. Eu acho que o Chandler vencendo, eu acho que é uma luta mais difícil para ele conseguir o cinturão. Né? Eu acho que o cinturão para ele não fica tão perto. Faz todo sentido o McGregor na sequência. Né? Para ele faz sentido bater o Charles e ir para cima do McGregor na sequência. Para o Charles, eu acho sim que seria bem plausível, diante de uma vitória dominante sobre o Chandler, que ele consiga ali uma disputa de cinturão olhando o cenário da categoria. Ainda mais ele sendo um ex-campeão, enfim. Já em janeiro teremos o Makhachev versus o Tsarukian, então acho que tudo ali ficaria no tempo ali
apto para as coisas acontecerem. Vamos aguardar. Eu vejo o Charles como favorito, né? Afinal, já venceu o Chandler, então eu vejo o Charles com um pequeno favoritismo. Não acho um favoritismo gigante, de forma alguma. O Chandler é um cara lembra que o primeiro round foi um 10-8, né, cara? O primeiro round foi um 10-8 para o Chandler, né? Isso que eu ia pontuar agora. Isso que eu ia pontuar agora. Não podemos esquecer o primeiro round. O primeiro round foi um round assustador, inclusive, entendeu? Então a gente não pode esquecer de forma alguma aquele primeiro round, aquele primeiro encontro que eles tiveram, né? Posteriormente o Charles voltou, se recuperou e conseguiu vencer, mas a gente não pode nunca menosprezar o Michael Chandler, que é um atleta, né? Se mantém treinado o tempo todo e é uma oportunidade única para o Chandler, né, cara? Imagina poder fazer um rematch contra o Charles do Bronx. Para ele é muito bom. Ele, obviamente, financeiramente ele perdeu, mas esportivamente acho que ele ganhou. E vai ser no Madison Square Garden, no Eventaço, então, Nova York, como em evento de John Jones, né, cara? Exato. Então, despedida do John Jones. Então, ele ganharia mais dinheiro com o Conor McGregor, né? Por tudo que envolve o Conor. Mas eu acho que esportivamente ele ganhou.